Ei, Farmas! Cheguei. Tudo bem com vocês? Vou avisar aqui o pessoal do grupo. E aí, pessoal? E aí, fraternidade? Pessoal, aqui, eu preciso falar um negócio com vocês. Como vocês me perguntaram, eu esqueci, tá? De avisar a todos. Lá na plataforma tem alguns cursos já, né? Mas eu não coloquei ainda o que tem para colocar. Vocês viram lá que são muitas aulas, né? Vocês não vão ter acesso, só nessas 5 semanas, tá? O curso de 5 semanas são essas 5 lives intensas, né? Para a gente para conseguir dar uma destravada na autonomia, né? Não é só isso de aula, tá? Como eu falei na primeira aula, essas 5 semanas elas são para vocês pegarem direitinho mesmo, para vocês entenderem isso aí, tá? Entender como é que funciona isso. Então, assim, não precisa preocupar, tá? Eu vou carregar todos os vídeos lá. O que acontece, eu já expliquei para alguns, né? Inclusive o pessoal que entrou antes, o pessoal de suplementação. Eu fui carregar alguns vídeos e aí não aceitou o formato que eu tinha gravado. Vários vídeos eu tive que gravar tudo de novo, tá? Mas eu vou colocar lá, tá? Vocês podem ficar tranquilos que vai ter lá todo o conteúdo. Quem já estava em suplementação, né? Eu avisei que o curso ia dar uma implementada, lógico que eles adoraram, né? Porque ficou um curso aí, sei lá, 5 em 1, né? Ficou um curso completo para eles. Mas eu vou colocar todos aqueles módulos que estão lá, tá? Eu vou colocando devagarzinho, igual eu falei com vocês, vocês vão me ajudar a criar esse curso. Então eu vou fazer de acordo com a necessidade de vocês, tá bom? Mas é isso. Eu vou explicando para vocês, né, direitinho, conforme vocês forem perguntando mesmo, né, conforme foram surgindo dúvidas. Na semana passada não surgiu muita dúvida, né, até porque eu expliquei que a semana passada era uma aula mais para vocês introduzirem isso onde vocês trabalham, para vocês terem isso a primeira coisa que vocês devem fazer é isso, né, as atividades da primeira semana. E principalmente eu falei com vocês para quem não assistiu as aulas da Semana da Autoridade Farmacêutica, que assista, né? Ou se ficou alguma dúvida, reassistam, né? Só clicar nos links lá, e só entrar no canal aí do YouTube que está aí todas as minhas todas as aulas da Semana da Autoridade Farmacêutica. Eu falei um negócio aqui perdi. Porque a Semana da Autoridade Farmacêutica, por mais que seja algo gratuito, né, por mais que seja alguma coisa gratuita, foi um gratuito, lógico, mas eu passei muito conteúdo lá, e principalmente o iniciozinho, o basicão, né, o basicão tá lá. Inclusive tem gente que consegue, né, destravar essa autoridade só com aquelas aulas lá da Semana da Autoridade Farmacêutica. Então, hoje eu vou dar a segunda aula. Essas 5 semanas, né, são 5 semanas intensas para vocês pegarem isso aí direitinho. Hoje a gente vai falar sobre questão de liderança, trabalho em equipe, né? Mas é para vocês entenderem, tá? Eu vou explicar isso sempre que precisar, sempre que alguém tiver dúvida, eu vou explicar isso. Porque, para não ficar tudo mesmo, tá? Para não ficar. E é ruim eu explicar isso pelo WhatsApp, né? É horrível o WhatsApp, a gente não manda um áudio muito longo, a pessoa não consegue ouvir, custa carregar se a internet da pessoa não estiver boa. Então, eu não gosto muito de explicar isso pelo WhatsApp, porque não foi pelo WhatsApp que vocês me conheceram, foi por aqui, né? Foi pelo ao vivo. Então, eu estou explicando de novo, tá? Só para vocês pegarem isso aí direitinho. Então, assim, essas 5 semanas é como se fosse um plus, né, do curso que está lá. Né? Como eu não estou colocando aulas lá ainda, porque essas aqui são as primeiras, né, essas 5 semanas são as mais importantes, eu vou começar a colocar conteúdo agora essa semana, porque já tem alguns vídeos gravados, eu preciso editar eles, e eu estou meio que perdida aqui fazendo tudo, né?
eu que estou fazendo todas as partes. Então, mas eu vou colocar esse conteúdo para vocês. Inclusive, eu vou gravar eles em formato de live também, para ficar mais fácil de vocês, né, de entenderem mesmo. Vou ficar fazendo muito cortes, não, porque fica muito chato, fica muito ruim ficar cortando o vídeo, né? Então, eu vou fazer as lives assim, tá? Eu já vou fazer direto, já com essa... já com esse para vocês entenderem, né, para vocês assistirem. Então, eu já vou deixar gravado, mas vai começar a entrar mais material essa semana, tá? Essas 5 semanas que a gente vai ficar ao vivo, inclusive as próximas 3 semanas, serão nas sextas-feiras, tá? Então, serão 3 sextas-feiras que nós vamos reunir às 19 horas. Então, quem tiver dúvida, alguma coisa assim, entra para me fazer perguntas aqui. Se quiser me perguntar ao vivo, me fala que eu compartilho o link, você entra comigo aqui ao vivo e me pergunta, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar sobre liderança. É uma das principais coisas que nós precisamos ter como farmacêuticos, mesmo que a gente não seja, né, gerente, ou mesmo que a gente não almeje um cargo de gerente, a gente precisa colocar a liderança como um dos principais fatores que a gente precisa trabalhar. Por quê? Nós, né, como eu falei na semana da autoridade farmacêutica, nós precisamos ter em mente o tempo inteiro que nós somos especialistas onde a gente trabalha. Então, se você atua, por exemplo, hoje numa drogaria, né, você precisa ter em mente que o especialista ali é você, independente da quantidade de tempo que um balconista está ali, né, independente da quantidade de tempo que um balconista trabalha com medicamentos, independente se você é recém-formado. Então, assim, a gente precisa ter em mente o tempo todo que nós somos especialistas. Então, nós somos a autoridade ali dentro. E como que a gente trabalha isso? Bom, a aula passada eu coloquei alguns exercícios para vocês fazerem, para vocês irem aplicando, questão de orientação. Eu sei que tem ambientes e ambientes, né? Tem lugares e lugares. Tem drogaria que você consegue colocar uma ideia, tem drogaria que você consegue mudar alguma coisa. Eu, por exemplo, eu sempre trabalhei em drogarias, né? Que antes de ter o consultório, eu sempre trabalhei em drogarias e a maioria das drogarias era difícil da gente era difícil de eu colocar alguma coisa diferente ali. Só que eu sempre tive o pensamento de que quando a gente vai mostrar alguma coisa, né, quando a gente vai colocar alguma coisa ali, a gente precisa, além de mostrar a autoridade, a gente precisa ter em mente que a gente tem autoridade, mas a gente precisa mostrar isso, né? Como que a gente mostra isso? Com ações mesmo. Então, a gente coloca, vai colocando um modelo de atendimento diferente. Eu aposto que a drogaria que vocês trabalharam, nenhum outro farmacêutico fez o que vocês fizeram da atividade que vocês fizeram na semana passada, né? Que é começar a implantar um receituário, começar a colocar um receituário, começar a fazer indicações prescritas ali, né, para o paciente levar aquilo para casa. Isso faz com que você tenha mais autoridade, com que o cliente entenda que você tem mais conhecimento e também lembra o cliente, né, de quando ele precisar de qualquer coisa, qualquer indicação que ele precise, ele vai vir atrás de você, porque ele vai ver aquele papel, ele vai lembrar daquele papel, né? Ele vai olhar aquilo ali e vai falar assim, a farmacêutica fulana que me passou isso aqui, olha só, né? E automaticamente isso fica na cabeça dele como algo, como se fosse uma coisa boa, né? Ele fica na cabeça dele como se você fosse imensamente atenciosa, você fez o seu trabalho. Então, assim, isso tem que ser algo cotidiano, tem que ser rotina, tem que ser uma coisa que você faz. Na semana passada ficou parecendo que eu passei muita coisa para vocês fazerem, mas igual eu falei, vocês precisam trabalhar a ideia de ir adaptando as coisas, né? Vocês precisam colocar a ideia de entrando com essas coisinhas na drogaria. Não é de uma vez. É lógico que se você tem total controle ali, você consegue implantar tudo de uma vez e ir adaptando, né? Mas quando você não tem, quando é mais difícil mesmo de você falar com um gerente, falar com um balconista, falar com um dono, quando isso é mais difícil, lógico que você vai ter mais dificuldade, né? Consequentemente, você vai ter mais dificuldade de implantar tudo de uma vez. Então, tem que ir devagarzinho.
por isso eu coloquei, né? Eu coloquei várias coisas para fazer. Tem gente que consegue fazer, por isso que eu falei aquilo, porque é algo que, por exemplo, se eu chegar na drogaria hoje, tem 3 anos que eu não trabalho com drogaria, mas hoje eu sei como que eu faço, porque antes de trabalhar com consultório, eu fazia isso antes e funcionava, né? Então, assim, hoje eu já tenho uma outra coisa, uma outra ideia, que é a ideia do consultório, né? Que não é uma coisa futura. O consultório não é algo para o futuro, é algo presente. Já tem muita drogaria que trabalha com consultório. Então, você falar isso com o dono, ele pode até falar com você assim, não, é muito dinheiro, né? Então, você está falando do jeito errado, você está mostrando do jeito errado, não é desse jeito. Então, você tem que conversar da maneira correta, né? Eu falei na última aula. Você tem que chegar falando sobre como que é a consequência do consultório, né? Pode começar não cobrando? Pode. Se quiser, pode. Se quiser, pode começar cobrando R$10, que seja, sabe? Mas é interessantíssimo quando você vê farmacêuticos com consultório dentro de drogaria e esse consultório tem fila de pacientes para ser atendido. Então, assim, você imagina 50 pacientes por dia pagando R$10, entendeu? Eu duvido que esse dono não vai querer fazer, a não ser que ele tenha que mudar, né, gente, toda a estrutura da drogaria, a não ser que não caiba na drogaria um consultório. E isso tudo pode ser conversado, né? Tudo isso é organizado. Você mostrar para o dono da farmácia, mostrar para o gerente que isso é uma coisa do agora. Vocês precisam agora trabalhar com consultório, sabe? Vocês precisam agora começar a trabalhar com consultório, porque é agora que vai começar a subir. É a frase que eu sempre falo, que é a frase clichêzinha, mas eu sempre falo que é quem chega primeiro bebe água limpa. Então, assim, eu, por exemplo, já tenho isso há um tempo. Então, eu já tenho isso já meio que certo, né? Porque deu tempo de eu errar, deu tempo de acertar, deu tempo de testar coisas, né? E agora eu cheguei num tempo que todo mundo já procura e já tenho do jeito certo. Então, eu já recebo isso do jeito certo. Então, não tem muito tempo de você ficar tentando achar as coisas. Se você tem vontade de ter um consultório, já coloca na sua cabeça agora, já põe uma data, de 1º de janeiro eu vou para o meu consultório. Luciana, é muito difícil, eu já expliquei isso para vocês, né? Eu já mostrei para vocês como que eu consegui montar meu consultório sem investimento nenhum, tá? Eu vou falar mais sobre consultórios também lá no curso. Então, assim, o curso vai ficar totalmente completo para vocês, né? Essas 5 semanas é justamente para isso, para ter essa rapidez, né? Mas é rapidez na autoridade, tá? Depois eu vou colocando conteúdos de consultório também lá no curso. Mas assim, o nosso tema de hoje é liderança e por que nós farmacêuticos precisamos saber sobre liderança. Nós farmacêuticos, mesmo que a gente não almeje ser gerente ou a gente não seja gerente, a gente tem essa postura porque nós precisamos colocar a nossa autoridade onde a gente trabalha. Como que a gente faz isso, né? A pessoa, para ela ser líder, é bem diferente do gestor, por exemplo. Você não precisa ser gerente de uma drogaria. Você pode ser líder sem ser gerente. Assim como o gerente pode ser somente gerente e não ser líder. São 2 coisas diferentes, né? São 2 coisas que conseguem ser unidas? Sim, conseguem. Né? O gerente, ele é aquela pessoa que gerencia as coisas, uma pessoa que cumpre, né? Uma pessoa que cumpre metas, que cumpre objetivos, é uma pessoa que organiza isso tudo, coloca tudo no lugar. Isso é a função de um gerente. O líder, ele incentiva pessoas, entende? Ele consegue influenciar ali as pessoas de uma maneira que as pessoas se sintam bem ao lado do líder. Então, existem gerentes que são líderes? Sim. Agora, existem gerentes que acham que são líderes. Aí é muito ruim esse tipo de coisa. E se você tem um gerente assim, você precisa dar um jeito de ir amaciando ele, de ir colocando na cabeça dele que ele não é um líder, que ele é só um gerente, que ele é só um chefe, e isso é horrível. E a gente, como farmacêutico, a gente precisa ser líder justamente para a gente conseguir essa motivação dos balconistas, sabe? O balconista, ele tem, principalmente quando é balconista antigo, né? Quando o balconista antigo, então, é terrível, porque ele acha que ele sabe de tudo, ele acha que ele já consegue colocar todos os medicamentos ali, ele já acha que ele consegue prescrever todo o medicamento na drogaria, ele já acha que ele pode, né, entregar todo o medicamento na drogaria. Então, assim,
a gente precisa começar a colocar isso como uma coisa que quem pode fazer, quem pode prescrever medicamento é farmacêutico, dentro da drogaria, né? No caso, lógico que a gente não pode tirar toda essa autonomia, né, dos balconistas, porque senão a gente vai ter só inimigo quando a gente trabalha, né? Mas, assim, tem várias formas que a gente consegue trabalhar essas coisas. Então, a gente consegue, por exemplo, conversar com o balconista a respeito do que ele não pode prescrever. No caso, não pode prescrever. Ele já sabe que um medicamento controlado, por exemplo, ele não pode vender sem uma receita, né? Porém, quando a gente trabalha com balconistas que trabalham com comissão, é mais complicado. Então, o que a gente precisa fazer? Por exemplo, uma das coisas mais importantes que a gente precisa entender é quando não prescrever. Então, por exemplo, chega uma pessoa com tosse. Eu vou entrar mais a fundo depois, tá? Em relação às doenças, aos MIPs, essas coisas. Mas chega uma pessoa, por exemplo, com tosse. E aí a pessoa chega com tosse, a gente já não tem o costume de fazer inúmeras perguntas. A gente pergunta se é seca ou se é produtiva, né? Se está incomodando, se o peito está cheio, você pergunta essas coisas assim. Como eu falei com você, o atendimento nosso é diferente, tá? O farmacêutico de sucesso, ele faz as perguntas de forma diferente. Eu passei para vocês um questionário, né, para vocês pegarem isso aí. Eu passei para vocês uma maneira de vocês fazerem essa avaliação clínica de uma forma que vocês consigam pegar todos os dados que vocês precisam do paciente. E aquela avaliação clínica, por exemplo, é a mesma que eu faço no consultório. Só que no consultório, lógico que é mais demorado. Eu sento com o paciente, eu converso com o paciente. Ele sabe que eu estou interrogando ele. Quando você faz essa avaliação no balcão, ela é mais rápida mesmo. Só que quando a gente faz essa avaliação, é justamente para a gente saber se a gente pode prescrever ou não. Por quê? Se é uma pessoa, por exemplo, que está com tosse há mais de 2 semanas, por exemplo, e essa pessoa está grávida e está com febre, olha a gravidade disso, né? Tosse de 2 semanas com febre é indicativo de tuberculose, né? Indicativo, né? Pode ter outras diversas coisas, mas é indicativo de tuberculose, é um dos sintomas de tuberculose. E a pessoa está grávida ainda, a mulher está grávida, né? Como é que você vai prescrever medicamentos para essa pessoa? Mas eu vou só dispensar ir no médico? Não, você vai passar algum antitussígeno, alguma coisa assim, para aliviar a tosse dessa pessoa. Só que ao mesmo tempo que você passar, por exemplo, um clobutinol, uma dropopizina, alguma coisa assim, você vai fazer uma orientação para ela, né? Escrita, assim como eu indiquei lá na aula passada, você vai fazer um encaminhamento mesmo, bota medo na pessoa, sabe? Porque se você faz esse tipo de coisa, a pessoa vai no médico, o médico diagnostica uma doença, a pessoa volta até você e fala assim, nossa, obrigada, porque se não fosse você, eu não tinha ido. E a pessoa volta para você várias vezes depois, né? Quando você faz isso com o balconista, você precisa mostrar para ele a causa e a consequência, né? Às vezes o balconista, eu sei que eu já trabalhei com balconista, você trabalha com balconista que ele só quer vender, ele não quer indicar uma coisa mais barata, ele só quer vender, ele só quer aumentar a comissão dele, ele só quer crescer aquilo. E aí isso fica desproporcional, isso fica fora de controle, porque chega no momento que você não consegue conversar com ele. Você não consegue falar com ele assim, olha, você não pode fazer isso, que a pessoa, talvez ela precisa de um médico. E não é assim. Então, você precisa primeiramente conversar com os balconistas. Eu sempre fui de conversar muito amigável. Eu sempre entrava na conversa como se fosse conversando com uma pessoa que eu já conheço há muito tempo, e dependendo da pessoa também, tá, gente? Por exemplo, a última drogaria que eu trabalhei, se eu falasse com as pessoas assim, ó, não é para vender mais nada, eles não vendiam. Entendeu? Tem farmácia que vai ser assim, tem drogaria que você vai pegar e você vai chegar, eles vão até bater continência, né? Mas tem lugar que não, tem lugar que você vai ser um nada ali. E é justamente por isso que eu estou passando esse livro para vocês. Justamente para vocês chegarem, né, e se imporem lá dentro. Então, assim, você tem que chegar para o balconista e conversar com ele de uma maneira que você consiga falar com ele, né, que você consiga colocar na cabeça dele que você tem
uma causa e uma consequência para cada coisa, né? Então, se ele prescreve um medicamento para grávida, não, então faz o seguinte, já que você está com tosse há tanto tempo, você vai tomar esse xarope aqui. E por causa da febre, você vai tomar esse remédio aqui, tá? Como você está grávida, você não pode tomar isso aqui, então você vai tomar isso aqui. Não é só isso, a gente tem que fazer encaminhamento, a gente tem que pegar essa mania de fazer encaminhamento. Por quê? Qual a maior rixa que tem, né, dos médicos aí com o farmacêutico? É justamente isso. O problema é que o pessoal passou aí na farmácia, né, como se a farmácia pudesse ser uma clínica, como se ali na farmácia a gente pudesse diagnosticar uma doença e já medicar e já mandar embora para casa. E não é assim que funciona, né? A pessoa precisa de exames para saber a gravidade do que ela tem, a pessoa precisa ir realmente no médico, porque o médico faz o diagnóstico. Então, a gente consegue diagnosticar, identificar doenças? A gente consegue, sim. Só que só o médico pedindo exames, analisando exames, é que vai entender a intensidade daquela doença, entendeu? Então, quando a gente diagnostica, por exemplo, todos esses sintomas, por exemplo, a pessoa chegou lá com todos os sintomas de pneumonia, por exemplo, você vai medicar uma pessoa dessa? Você não pode fazer isso, entendeu? A gente tem que saber quando que a gente não prescreve, quando que a gente não medica, sabe? Quando a pessoa chega com pneumonia, por exemplo, eu não medico nada, eu não vendo nenhum xarope, eu falo, não, você vai no médico direto, vai no posto, leva encaminhamento, eu falo com a pessoa, leva encaminhamento, com o encaminhamento é mais rápido, tipo assim, sabe? Eu faço ela entender que eu estou ajudando ela, que eu não estou ali só fingindo, né, que eu quero a atenção dela, eu mostro que eu estou ajudando ela, eu converso com a pessoa, falo, olha, você precisa ir, porque isso aí daqui uma semana pode te matar, eu falo assim. Então, a gente precisa saber, primeira coisa que a gente precisa saber é quando não tratar, entendeu? É quando não prescrever. Por exemplo, chega uma pessoa lá que está sentindo dores, por exemplo, na hora de urinar. E aí essa pessoa está sentindo, só isso, está sentindo dor na hora de urinar? Pode ser infecção urinária? Pode ser infecção urinária. O que você vai fazer? Você vai passar um medicamento para limpar as vias urinárias, certo? Beleza. Aí você vai falar com essa pessoa que vai passar esse medicamento dependendo da intensidade da dor dela. Você vai fazer uma avaliação clínica dessa pessoa. É uma infecção urinária? Pode ser. Tem quantos dias? Já tem uns 5 dias. Dói muito. Eu não consigo urinar. Eu não consigo finalizar. Quando eu tô acabando de urinar, eu não consigo finalizar. Parece que sempre falta alguma coisa. Eu tive febre ontem. Então, pronto, você já não vai fazer mais nada a não ser ele passar esse que normalmente é o Urovit ou o Cistex, né? Os que eu me lembro. Então, a gente passa esse e faz o encaminhamento. Fala assim, ó, já toma aqui 2 comprimidos de uma vez, para dar uma limpada, mas já vai no posto agora, porque se isso aí foi uma infecção, isso só passou bexiga, eu vou no mesmo. Então, a gente precisa ter essa consciência e colocar essa consciência no balconista. Qual que é o problema de balconista? Nós, farmacêuticos, a gente tem um pensamento assim, por mais que a gente tenha farmacêuticos que querem trabalhar com drogaria no resto da vida, né, o que não é errado, né? Eu, por exemplo, eu adoro drogaria, então eu quero, né, acabar a minha vida trabalhando em drogaria, não é errado isso, porém, a gente não pode parar, né? A gente tem esse pensamento. Tem muitos farmacêuticos que ainda não têm, infelizmente, mas a gente tem esse pensamento. Então, qual é o nosso pensamento? Nós precisamos melhorar o nosso conhecimento. Então, a gente sempre está ali pesquisando, a gente sempre está fazendo um curso, sempre está melhorando ali questão de alguma coisa. Balconista não tem isso. Balconista, se ele não... Foi raras as vezes que eu trabalhei com balconista que estava fazendo uma faculdade, raras, inclusive, de medicina, de farmácia. Eu já peguei balconista que estava fazendo faculdade de engenharia, já peguei balconista que estava fazendo faculdade de biologia. Então, assim, não quer dizer que o balconista vai ser um farmacêutico. Porém, quando o balconista ele não tem essa mentalidade, só de um balconista ter 20 anos que está num lugar, ele já não tem essa mentalidade de querer melhorar, certo? Então, a gente precisa colocar isso na cabeça dele, a gente precisa ir colocando isso, ir conversando isso com ele, a gente precisa trabalhar isso. Como que a gente começa a fazer isso? A gente começa a incentivar a fazer curso, a dar uma especializada, a gente pesquisa um curso na internet uma hora, olha, fulano, que legal esse curso aqui e tal, vai pesquisando esse tipo de coisa, conversa com o gerente, conversa com o dono. Gente, motivacionar o dono a melhorar o conhecimento de balconista é uma das melhores formas que tem
da gente conseguir a confiança, assim, total desse dono, porque ele vai entender realmente o que você quer. Tem dono que é mesquinho? Tem, mas isso aí a gente vai achar em todo lugar, né? Então, assim, nós precisamos entender que o trabalho na farmácia, ele precisa ser um trabalho em equipe. Então, não adianta somente eu ter um conhecimento total de alguma coisa. O balconista também precisa. Ah, mas ele tem 20 anos de balcão. Não interessa. Não interessa. Nós temos 5 anos de graduação e nós precisamos sempre fazer... O que a gente aprende na farmácia, quanto mais a gente aprende, mais a gente não sabe. Né? Então, a gente tem que estudar muito. A gente tem que pegar muito aí essa questão de curso, de aperfeiçoamento. Eu sou muito dos cursos gratuitos, eu amo. Fala que é e-book gratuito, que é curso gratuito, estou lá fazendo. Então, assim, a gente não pode parar, sabe? A gente nunca pode parar. E a gente precisa fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor também não parem, né? Normalmente, gerentes, eles têm essa mentalidade, né? De sempre fazer um curso, sempre ser o melhor gerente, sempre ser o melhor atendente, sempre ser o melhor líder. Normalmente, o gerente tem esse pensamento. Mas também não são raros os casos de gerente que não tem, né? Que o gerente é um primo do dono, que é um irmão do dono, e aí fica aquela agonia de nunca faz nada, né? Nunca melhora, nunca acontece nada de melhor ali, nada de diferente. Então, o que a gente tem que fazer? Além da gente colocar essa mentalidade nos balconistas, a gente começa a conversar com eles em relação ao que eles precisam melhorar. A gente precisa colocar na cabeça do balconista que não é toda doença que aparece que a gente pode tratar, né? Por mais que nós, farmacêuticos, saibamos que nós só podemos tratar os problemas de saúde autolimitados, a gente sabe muito bem, né, que tem outros milhares de medicamentos que são tarjados e que a gente pode vender sem receita, né? Na teoria não pode, mas que a pessoa chega lá e fala assim, me dá um desse aqui, você pega e entrega, né? Então, assim, a gente sabe qual que é o problema disso. E a prescrição farmacêutica, ela é justamente para você controlar isso. Não é controlar a venda, é controlar o uso, né? A pessoa pediu um medicamento que é tarjado. O que você vai fazer? Você vai simplesmente vender esse medicamento? Não vai mais. Você vai pegar esse medicamento, vai pegar um papel lá, o receituário que eu falei para você fazer, e vai fazer uma orientação sobre esse medicamento. É essa a importância que a gente tem que dar a todos os medicamentos que a gente vai vender. E como que você fala com o balconista para fazer isso? Passa para mim. Ah, não, você não quer fazer? Não? Então passa para mim. Ah, mas a venda, não sei o que. Não, você faz a venda. Você faz a venda do medicamento, mas toda vez que você for vender alguma coisa, você passa para mim ou me chama para eu passar uma orientação. Mesmo que for um paracetamol, uma dipirona, sabe? Você tem que colocar isso para o balconista, que você é a autoridade, que você vai saber passar para o paciente, para o cliente, o que você quer passar para o cliente. Então, assim, todo atendimento, né, eu falei com vocês na aula passada, todo atendimento a partir de agora não vai ser um atendimento normal. A pessoa chegou lá para comprar um Plasil, chegou para comprar um comprimido de Plasil, que não sei se vende mais, nem lembro. A pessoa chegou lá para comprar uma cartelinha de dipirona, né? Você vai virar para essa pessoa e falar assim, olha, essa aqui você vai tomar assim, assim, toma cuidado com isso e isso. Tem coisa que a gente fala, por exemplo, toma cuidado com tomar com suco ácido, sei lá, eu não lembro, não tô lembrando muito aqui, mas quando a gente fala assim, quando a pessoa, quando a gente coloca isso para a pessoa, né, quando a gente fala com ela, é um remédio comum, que ela está acostumada a tomar, por exemplo, paracetamol. Todo mundo sabe o perigo do paracetamol com álcool, né? A gente sabe que pode desenvolver aí uma cirrose medicamentosa. Muita gente não sabe, né? Muita gente acha que pode tomar. Muita gente toma, inclusive, de ressaca, né? Então, assim, quando você vira para a pessoa e fala assim, você toma com cuidado, porque, né, isso aí misturado com álcool pode causar uma cirrose hepática, né? Pode piorar, porque o paracetamol, ele age muito forte no fígado, não sei o quê. Quando você começa a falar esse tipo de coisa, a pessoa para e presta atenção. Ela não pega mais só um paracetamol, né? Eu lembro uma vez que eu estava no balcão, e aí nós tínhamos acabado de descobrir na minha família, né, um tio meu com câncer, que estava já no estágio avançado, e meu primo, que é filho desse tio meu também, né, estava com câncer de estômago, e os dois tinham o costume, né, de tomar omeprazol o tempo todo. Então, assim, eles tinham dor no estômago e tomavam omeprazol. E o omeprazol, ele inibe isso, né? Ele é paliativo, ele é um
medicamento que ele esconde, né, um câncer. Ele vai ali aliviando a dor, e vai só escondendo o câncer. Então, eu sou muito contra o omeprazol. Na época, eu tinha acabado de estudar, então eu tinha isso muito fresco na minha cabeça. E aí, uma pessoa chegou para comprar, ela tinha acabado de comprar amoxicilina, clofulanato, e aí a moça falou assim, me dá um omeprazol também, porque eu sei que isso ataca, né, o estômago e tal. Aí eu virei para ela e falei assim, aqui, você tem certeza que você quer o omeprazol? Porque nós temos o pantoprazol. Ele é um pouquinho mais caro, mas ele não é tão perigoso quanto o omeprazol. Aí ela parou, né? Olhou para mim e falou assim, como assim perigoso? Aí eu comecei a explicar, entende? Você tem que colocar uma coisa na cabeça da pessoa. Você tem que colocar uma dúvida, uma curiosidade para ela parar e te ouvir sem ficar fazendo caras e bocas. Tipo, ai meu Deus do céu, lá vem, né? Me encheu o saco. E não, eu falei, então leva para o pantoprazol, porque ele não é tão, né, não faz tanto mal quanto o omeprazol. E aí a pessoa já fez assim, como assim o omeprazol faz mal, né? E aí eu expliquei para ela o que é que acontecia. Aí ela olhou, ela estava com a filha dela, assim, ela olhou para a filha e falou, não, então nós vamos levar o pantoprazol, né? Aí a filha, vou levar o pantoprazol. Nossa, eu não sabia disso, obrigada. Eu falei, de nada, e passou, entendeu? É uma coisa boba que a gente faz. E isso, assim, foi na segunda drogaria que eu trabalhei, eu acho, que eu fiz isso porque eu já sabia, eu sabia o risco, eu não gosto de vender omeprazol, então eu sempre falo isso quando eu vou vender. Tem pessoas que ouvem, tem pessoas que pegam o omeprazol e vira de costas e vai pro caixa? Tem. E fazer o quê? Você tentou, né? Aí não é culpa sua. Então, assim, a orientação, ela precisa vir de você, principalmente falando com o balconista, né? Principalmente explicando para o balconista o que você quer que ele faça, entende? Você, como líder, você precisa deixar isso claro para ele. Só que, assim, quando a gente tenta trabalhar essa liderança na gente, a gente precisa analisar várias coisas. Tem uma teoria, não, né? É um estilo, né, mesmo? É um estilo, um negócio de estudo que fala que existem os 4 P's da gerência, né? Os 4 P's da gerência. E quando você pensa isso na liderança, você coloca as mesmas coisas. Por quê? Principalmente na drogaria. A drogaria envolve tudo. Quando você faz uma venda, você envolve todo mundo, né? Suponhamos que a pessoa chega até o balconista pega ali as queixas dela, te passa, você atende e finaliza lá no caixa, né? Isso virou uma compra. Você tem que pegar o cliente do check-in ao check-out. É da hora que ele pisa na drogaria, a hora que ele sai da drogaria. Você tem que pegar ele assim. Por que do check-in ao check-out? Porque ele precisa ter uma boa experiência desde quando ele entra na farmácia. Então, seja pelo cheiro, né, seja pela visão que ele tem, quando ele entra na farmácia, o que ele vê? Assim, ele vê muita informação ou ele vê tudo organizadinho, ele consegue ver o balcão na frente, ele consegue ver o balcão do lado, o que ele vê? Né? Qual que é a experiência dele? É isso que você precisa ter. Do check-in ao check-out. Qual a experiência dele com as pessoas ali dentro? Ele foi bem atendido pelo balconista, por você, pelo caixa, né? Todo esse processo, ele precisa ser trabalhado. E você não precisa ser um gerente para trabalhar isso. Você, como farmacêutico, você é um responsável da farmácia, né? A gente precisa se colocar como responsável técnica da farmácia. Não é só medicamento, não é só medicamento controlado, é tudo. Se essa pessoa compra ali um shampoo vencido, um condicionador vencido, a Visa vai na sua orelha, sabe? A Visa vai falar com você, porque você é o RT dali. Então, você precisa saber tudo o que está acontecendo. Você precisa ter a expertise de olhar tudo, de saber tudo. Sim, a gente precisa saber de tudo, sim, para a gente conseguir fazer uma liderança legal. Então, assim, a gente precisa trabalhar essa parte do check-in ao check-out. Qual é a primeira coisa a se fazer? Sair de trás do balcão, tá? Farma, não fica dentro de balcão, não fica enfurnado na sala do farmacêutico, não fica enfurnado no consultório quando tiver um consultório. Você precisa estar ali. A pessoa precisa chegar na drogaria e te ver e falar, o farmacêutico está aqui. A pessoa precisa passar na porta da drogaria e falar assim, o farmacêutico está aí, a farmacêutica está aí. Sabe, a gente tem que parar com essa mania de ficar escondido atrás do balcão.
Porque é isso que está fazendo com que a gente seja só entregador de caixinha. A gente tem que parar com isso. Então, assim, você precisa sair do balcão para quê? Para ficar lá fora recepcionando as pessoas? Não, para você saber como que está a drogaria que você trabalha. Você precisa olhar, é lógico, gente, tudo no tempo, né? Eu sei que tem gente que trabalha em drogaria que não tem tempo de respirar, mas você precisa saber. Quando você for levar um cliente num lugar, numa sessão de shampoo, numa sessão de alguma coisa, dá uma olhada, já olha, sabe as coisas, para saber onde é que tá, né? Saber onde é que fica cada coisa. Porque quando você vai fazer uma venda e você vai ensinar o balconista a fazer uma venda, você precisa ensinar ele a fazer uma venda casada. Esse balconista, ele precisa entender que ele não vai, que ele não precisa fazer a renda dele só com medicamento, entendeu? Então, quando a gente pega isso pra gente, a gente entende. Esses 4 P's que eu falei, né, da gestão, são os 4 P's normalmente que são analisados, né, quando a gente precisa saber de onde que a gente começa, né? Então, patrimônio, processo, produto e pessoas. São os 4 P's. O que é o patrimônio? Patrimônio é o que você tem ali. É a equipe, né? É a loja, são as gôndolas, é o que você tem de recurso. Então, assim, você não precisa ter um patrimônio imenso, você não precisa trabalhar na drogaria imensa, você precisa saber o que você tem de patrimônio. Você precisa saber o que você tem ali, você precisa saber que você tem uma equipe que trabalha unida, você precisa saber que tem um lugar que cabe muitas pessoas, você tem que saber tudo isso, por exemplo, para fazer uma campanha. Quando a gente faz uma campanha, por exemplo, de diabetes, né, para ver se tem pré-diabetes ou não, a gente precisa saber, por exemplo, se a estrutura da drogaria suporta esse tipo de coisa. A gente precisa ter em mente qual o patrimônio que tem ali para a gente conseguir fazer alguma coisa, né? O segundo, que é processo, são todas as coisas que a gente precisa fazer. São as metas, né? O que a gente precisa ter, o que vai te gerar resultado. Então, isso são os processos. Quando você faz alguma coisa, né? O que funciona para aquilo tudo ali trabalhar, né? O que você faz para aquilo ali tudo trabalhar, tudo funcionar. Esses são os processos. Produto, né? É o que você tem de produto, seja medicamentos, seja cosméticos, sejam os dermocosméticos, os nutracêuticos, que uma coisa assim absurda quando a pessoa entende que a prescrição de nutracêuticos ela é algo que agrega demais, principalmente como renda extra da farmácia. Eu tinha balconistas que tiravam comissão de R$1.000 porque vendiam nutracêuticos, né, entendendo o que era um nutracêutico, não vendia só porque é vitamina, um polivitamínico, não, a pessoa vendia mesmo, ela entendia, né, quando a pessoa chegava e falava algo para ela, então ela entendia aquilo. Você saber os produtos que você tem é extremamente importante, porque você consegue, inclusive, falar com o gerente ou com o dono, olha, a gente precisa ter isso, a gente precisa ter aquilo, a gente precisa ter mais coisa disso, a gente precisa vender assim, precisa fazer uma promoção de tal coisa. Então, quando você entende, quando você tem uns produtos ali, você entende o que é que você consegue fazer, qual campanha que você consegue fazer, qual campanha que você consegue colocar na drogaria para mobilizar a drogaria, né? Tá chegando agora Natal, o que você vai fazer na drogaria aí para Natal? Só decorar? Não é possível que você vai só decorar, né? Você tem que ter uma ideia, você tem que fazer alguma coisa, né? Tem que fazer aí um sábado de campanha, convida algumas pessoas que fazem outras coisas, né? Por exemplo, a auriculoterapia, faz um movimento na sua farmácia. Você tem que olhar a drogaria como um local que ela vai sair dali bem. Não é só um lugar que ela vai ali comprar remédio, sabe? Ela tem que saber que ela vai sair dali com uma coisa que vai melhorar a vida dela por muito tempo. Então, assim, o produto é isso. E as pessoas, logicamente, são os funcionários, os colaboradores, quem você tem disponível. Você tem um motoboy que ele é super gente boa, que ele é super simpático, que ele adora balcão, por exemplo, ele adora os medicamentos, ele sabe vender medicamento. Deixa o motoboy atender o telefone enquanto tiver todo mundo ali brigando para atender, porque assim a gente descobre quem é que vai fazer as coisas daqui para frente. Eu já vi vários casos de motoboys que trabalhavam na drogaria
E aí, esse motoboy não era valorizado porque era doido para ser balconista. E o gerente não promovia ele como balconista. Seria um ótimo balconista, porque a pessoa era extremamente simpática e empática, né, principalmente. Então, passava meses, estava lá o motoboy em outra drogaria trabalhando como balconista. Então, assim, a gente tem que saber o que a gente tem na mão, as pessoas que a gente tem na mão. Por exemplo, a menina do caixa. A menina do caixa, ela é cara fechada, ela não gosta de cumprimentar ninguém, ela é chata, alguma coisa assim. Você tem que ou trabalhar ela de alguma forma, ou falar com o gerente para trabalhar ela de alguma forma. Ela precisa fazer um curso, ela precisa ter um conhecimento que para trabalhar no caixa, ela não precisa só saber contar dinheiro. Ela tem que saber contar dinheiro também, né? Mas a principal coisa que ela tem que fazer é conseguir conversar com as pessoas, sabe? É uma pessoa chegar lá para pagar uma compra e ela falou, e ela já cumprimentar assim, boa tarde, tudo bem? O senhor foi bem atendido? O senhor precisa de mais alguma coisa? Isso é essencial hoje. Igual eu falei, né, na nossa imersão da Semana da Autoridade Farmacêutica, atendimento bom não é diferencial mais. Atendimento bom é obrigação. Nós temos que ter essa mentalidade de que atendimento bom é obrigação, não é mais um diferencial, né? A pessoa não fala assim, nossa, eu fui naquela drogaria e fui super bem atendida. Eu fui naquela drogaria e eu fui tão bem atendida que ele me passou um suplemento que eu não sentir mais tal coisa. Então, assim, é uma coisa que vai puxando a outra, né? Nossa, eu fui na drogaria ali, que eu fui tão bem atendida que a moça até me lembrou que eu precisava trazer um chocolate pro meu netinho. Isso é uma coisa. Isso é um atendimento diferenciado, sabe? A pessoa não tá ali só para vender. Então, assim, quando a gente vai fazer esse tipo de coisa, quando a gente vai explicar isso para um balconista, para um caixa, explicar isso para as pessoas, né, que quando elas precisam entender que elas têm que atuar, elas têm que trabalhar como se fosse o último emprego da vida delas, né? A gente precisa colocar isso para elas, a gente precisa ensinar elas a trabalhar com a transformação. O que é a transformação? A gente coloca para o balconista o seguinte: olha, você não vai mais vender a dipirona, né? Você não vai mais vender a dipirona, você vai vender um medicamento que vai aliviar a dor de cabeça, por exemplo, aliviar a dor de cabeça e, ao mesmo tempo, não vai agredir seu estômago. Você não vai precisar tomar um antiácido daqui uns dias. É um exemplo, tá? Você vai vender para a pessoa a transformação que aquilo causa. Eu não vendo um suplemento falando com a pessoa assim, olha, eu vou te passar a vitamina A, porque a vitamina A é boa para a visão. Eu não falo isso com a pessoa nem sabe disso. Eu falo milhões de outras coisas, mas eu não falo esse tipo de coisa. Eu não viro para a pessoa e falo assim, vou te passar um ômega 3, que o ômega 3 é bom para as veias. Eu não falo isso. Eu falo que eu vou passar um suplemento para ela, que ela vai ter uma melhor atividade nas paredes das veias. As paredes das veias vão deixar de ser espessas, elas vão afinando com o tempo, né, tomando esse suplemento, e aí, consequentemente, vai diminuir a probabilidade de desenvolver um trombo ali, vai desenvolver uma resistência maior à pressão arterial. Aí, quando a pessoa pergunta assim, nossa, que suplemento é esse? Aí eu falo ômega 3, aí a pessoa, nossa, ele faz isso tudo? Entendeu? Então, assim, isso é a transformação. Vocês não vão mais vender um medicamento, um cosmético, um dermocosmético, um nutracêutico, que seja, sem falar da transformação primeiro, tá? Quando você for levar uma pessoa lá fora para comprar um dermocosmético, olha, você pode associar essas vitaminas aqui, principalmente beta-caroteno, né, para você ir para a praia, pegar um bronzeado e melhorar. Toma a vitamina C, que a vitamina C ajuda também, ela é antioxidante, ela ajuda no processo aí de bronzeamento, mas passa esse autobronzeador aqui para você ver. Mas passa esse produto aqui para você ver. Aí você leva a pessoa lá. Esse produto aqui, ele faz o autobronzeamento natural da pele, sem deixar você queimar, porque ele tem proteção solar, fator tanto, e rende tanto, sabe? E aí, quando a pessoa pergunta, você fala, o autobronzeador da marca tal, da La Roche, sei lá.
Então, assim, quando você for vender alguma coisa, você vende a transformação primeiro. Fala primeiro com a pessoa o que ela vai ter de diferencial naquele produto, para depois ela saber que produto que é. Por quê? Se eu viro para vocês e falo com vocês isso, né? Agora não, porque vocês já estão na fraternidade, vocês já têm uma ideia, né, de que a suplementação, por exemplo, ela é extremamente essencial. Mas se eu viro para qualquer farmacêutico, vocês sabem disso, porque vocês sabem como é que é o preconceito com suplementos. Mas e se eu viro para o farmacêutico e falo assim, toma polivitamínico? Aí eu falo assim, pra quê? Polivitamínico é igual água, sabe? Então, assim, o que você tem que falar primeiro? Você precisa falar assim, olha, toma alguma coisa que faça com que seu organismo fique nutrido, né? Mesmo que você não coma direito, né? Você precisa manter o seu organismo nutrido para que o estresse oxidativo, lógico que você vai falar isso com pessoa que é leiga, né? Mas para o estresse oxidativo não tomar conta de você, não causar manchas na sua pele, não te causar obesidade, não te causar câncer. Aí a pessoa fala assim, mas tem um remédio? Você fala, tem polivitamínico, lógico, gente, polivitamínico individualizado, né? Otimizado. Mas é uma forma de vocês entenderem como que é que a gente vende a transformação. Então a gente precisa vender a transformação primeiro. A Ariana tá falando aqui que teve um assim na farmácia, né? É do motoboy, você tá falando ou da caixa? Porque motoboy era direto, eu ficava triste quando eu vi o motoboy saindo, sabe? Eu falava, nossa, esse menino dava um ótimo balconista. Aí depois eu vi ele na farmácia e falava, legal, ele tá aí na farmácia. É muito triste você perder as pessoas certas, sabe? Às vezes a farmácia não vai para frente porque simplesmente o dono acha que não tem que fazer melhorias no pessoal, sabe? Não tem que dar uma melhorada. Tem 15 anos que eu trabalho com fulano, e aí ele acha que por causa desses 15 anos, fulano nunca merece um aumento, uma coisa diferente, né? Não tem um incentivo, não tem uma motivação, não tem nada disso. Então é muito triste isso. Então, assim, nós vimos aí quais são esses fundamentos para que a gente consiga colocar em prática o que a gente precisa como líder, né? Então, tem atividade que eu falei com vocês, a primeira coisa aí é sair do balcão, sair de trás do balcão. Vocês vão parar de ficar só no balcão. Não tem cliente, dê uma apaziguada na drogaria, dá uma andada na drogaria e fala, isso aqui tá aqui, isso aqui tá ali, isso aqui tem tantos cloreto de magnésio, eu sempre falo cloreto de magnésio, tem tanto cloreto de magnésio, eu posso passar ele, posso passar isso aqui, tem tanto assim, tem tanto vitamina tal, sabe? Então, assim, tem coisa que a gente precisa olhar mesmo para a gente entender. Então, a primeira coisa é sair de trás do balcão. Vocês não vão mais ficar atrás do balcão. Não tem cliente, lógico, né, gente? Igual eu falei, na medida do possível. Tem que mandar documento para a Anvisa, eu sei. Tem que bater receita no computador, eu sei de tudo isso, tá? Eu sei que tem todas essas coisas. Tô falando assim, quando vocês não tiverem nada para fazer, não fica lá atrás do balcão, assim, só escorado, esperando a pessoa entrar. Sabe, a pessoa entra, ela tem a sensação que ela tá atrapalhando, porque não tem ninguém ali. Então, coloque isso para vocês trabalharem. Vocês não vão ficar mais de trás do balcão quando não tiver nada para fazer. Eu não lembro se eu falei na última aula, não, acho que não foi uma atividade, mas eu vou colocar aqui agora, juntamente com isso, de sair de trás do balcão, uma coisa que vocês precisam fazer muito, que a gente faz sem ver, é começar a atender a pessoa, o paciente, o cliente, fazendo uma outra coisa, né? A gente não pode fazer esse tipo de coisa. Chegou um cliente, está mandando documento para a Anvisa, esquece, depois começa de novo, sabe? Dá atenção total para aquele cliente, independente de qual cliente seja. Se ele chegou ali com a receita, ou se ele chegou, você sabe que ele vai só querer uma caixinha de paracetamol. Então, atende esse cliente como se fosse o único que vocês tivessem que atender, sabe? Como se fosse o único da drogaria, porque a gente precisa ter essa cabeça de que a gente precisa muito do cliente. E ele precisa muito da gente também, principalmente se ele não estava ali. Então, tudo que você estiver fazendo, você está na frente do computador, você está digitando uma receita, conferindo receita, chegou um cliente, você para o que está fazendo. Para tudo, sai da frente do computador, vai para frente da pessoa,
e conversa com a pessoa, sai mesmo da frente do computador, porque mesmo que você pare de mexer no computador, parece que você está mexendo no computador. Então, sai da frente do computador, vira para a pessoa, conversa com a pessoa, faz a avaliação da pessoa, assim como eu falei na aula passada, conversa com ela direitinho, porque isso faz uma diferença absurda. A pessoa, isso é instantâneo e é automático a pessoa lembrar dessa sua atenção quando ela chega, sabe? Não é só você estar com o papelzinho na mão aqui escrevendo e aí chega um cliente, você segura o papel e fala assim, pois não, solta o papel, enfia o papel debaixo do balcão, sabe? Tipo, tira tudo o que pode fazer o cliente duvidar que está atrapalhando, tá? Essa é uma outra atividade. Bom, eu falei com vocês em relação a motivar, né, o dono da farmácia para conhecimento de balconista, para melhorar conhecimento, para dar cursos para balconistas, para dar curso para caixa, né, é extremamente importante. Só que uma coisa que vocês podem fazer, e já é uma coisa para a próxima aula, né, porque é uma coisa que vocês podem começar agora, nessa aula, mas vocês, a próxima aula, né, a próxima semana, eu vou falar sobre isso, que é sobre as redes sociais. Vocês podem começar a fazer em rede social. Gente, quem não tem rede social hoje, não sei como é que tá vivendo, de verdade, empresa que eu falo, empresa, ela tem que estar nas redes sociais, ela tem que estar na rede social, sabe? A empresa, ela tem que estar no Facebook, ela tem que estar no Instagram, ela tem que estar no Google, ela tem que estar no Maps, ela tem que estar num monte de lugar. Em qualquer lugar que eu esteja, eu vou pesquisar e a empresa vai aparecer para mim. Isso é essencial. Vocês têm que colocar isso na cabeça das pessoas que trabalham com vocês. Se você for dono de farmácia, já faz isso, mas se você não é o dono, se você é o gerente, ou se você é só o farmacêutico, estou falando em relação a digital, né? Você vai pegar essa responsabilidade, tá? De você montar um projeto de rede social. Tá, Luciano, eu sou horrível nisso. Gente, descobre habilidade aí, tá? Descobre habilidade nas redes sociais, sim, porque vocês precisam disso. Muita gente pode falar comigo assim, mas eu não sou pago para isso. E nunca vai ser, tá? Se você não fizer por vontade própria, porque gosta, porque quer ver a drogaria crescer, você nunca vai ser pago o suficiente para fazer alguma coisa, tá? Esse pensamento é de pessoa pequena, vocês não vão ter esse pensamento mais, tá bom? Quem tá aqui na fraternidade farmacêutica não vai ter esse pensamento mais, de que eu não recebo para isso, vocês não vão fazer isso mais não, tá? Igual eu falei lá na semana da autoridade farmacêutica, quando a gente aceita um trabalho, a gente aceita tudo que vem com esse trabalho, né? Mas eu sou farmacêutica, eu não sou do marketing, não sou consultor de marketing, tá? E se você descobre uma habilidade e você descobre que você pode ser um consultor de marketing, você descobre que você pode ser um consultor de marketing digital, né? No caso, o que eu sou hoje também. Então, assim, é uma habilidade que vocês descobrem, tá? Você toma conta da rede social da drogaria que você trabalha, e aí daqui a pouco você está tomando conta de outras redes sociais também, fazendo uma renda extra por fora. Tá, beleza, não é o pensamento de agora, mas é isso que você precisa pensar, sabe? Quando você pensa assim, eu não consigo, eu não sei mexer com digital, eu não sei mexer com rede social. Gente, não existe isso, sabe? Não existe. Você precisa. Primeiro, se você quer trabalhar na drogaria, você precisa que essa drogaria venda bem. Porque se ela falir, você vai ser mandado embora, certo? Segundo, se você está chegando na drogaria, essa drogaria, ela precisa de um diferencial. Tem você e 4 farmacêuticos lá. Os 4 farmacêuticos e você tem a mesma formação. Qual que é o diferencial que você tem? Marketing, rede social, você comanda rede social, você monta projeto de rede social, é um diferencial. Se você está numa farmácia, a farmácia está precisando de algo diferente, é falta de rede social. Porque rede social você faz uma coisinha ali, você chama a atenção do pessoal. E para você fazer isso ter sucesso, para você conseguir ser de sucesso, você precisa que a sua farmácia também seja, né? Não adianta, eu sempre lembro da analogia do jogador de futebol. Você não vê um jogador jogando mal, independente do time que ele esteja. Por quê? Porque ele sempre imagina que tem um olheiro em qualquer lugar que ele esteja. Então, se for um time da Série B, o cara tá jogando demais, o cara joga muito. Não tem um monte de jogador da Série D que é descoberto, que tem um olheiro. Às vezes tem uma vaga para você, é uma vaga num lugar sensacional, que o salário é R$10 mil, e aí a única coisa que você precisa fazer é provar
que você é proativo e você não é proativo, porque você acha que você não consegue, sabe? Não existe isso. Então, assim, vocês precisam ter essa mentalidade de descobrir a habilidade, tá? Então, assim, é um trabalhinho para você começar a fazer essa semana, né? Se quiser mostrar para o dono só na semana que vem, quando passar outras coisas, beleza. Mas se você já domina um pouquinho aí de rede social, já coloca isso em prática, WhatsApp, Instagram, Facebook, Google, Maps, coloca tudo isso aí para vocês começarem a trabalhar, porque isso é extremamente essencial. E por que eu, Luciana, como farmacêutico, vou fazer isso? Já tenho tantas atividades para fazer. Porque é você que quer ser melhor, não é? É você que quer ser autoridade, não é? Então, pronto. Então, você que vai fazer isso daí, tá? Depois, se você mexeu ali, montou um projeto, o dono falou assim, ótimo, nós vamos fazer isso aí, nós vamos postar tantas vezes por dia, postar em tal lugar, taranana. Aí você fala, tá, eu não consigo me dedicar a isso, não. Pode dar para fulano vai fazer isso, beleza. Aí você pega isso e fala assim, fulano, você agora é o responsável por postar nas redes sociais. Você é o responsável por responder nas redes sociais. Mas é lógico que isso vem todo um processo, né? Você não vai colocar isso na mão de uma pessoa que é grossa, por exemplo. A pessoa não vai saber responder em rede social. Então, tem toda uma coisa aí por trás, tá? Então, são essas duas por enquanto. Por quê? Porque essa atividade de sair do balcão, de você sair do balcão, de você andar na farmácia, de você conhecer a farmácia, das pessoas passarem te verem lá dentro, as pessoas precisam saber quem é você, as pessoas precisam passar e falar, fulano, tudo bem? Você fala, ei, dona fulana, tudo bem? Isso é que precisa acontecer, porque mesmo que você trabalhe numa rede, numa drogaria imensa, quando você faz esse tipo de coisa, a pessoa, ela lembra de você na hora que ela precisa, sabe? Então, assim, precisou de qualquer remedinho, qualquer coisa, qualquer dica, qualquer informação, ela liga, ela vai atrás de você, ela te procura. Então, é isso que gera autoridade. Além de conhecimento, é justamente a simpatia e a empatia, né? Como é que a gente gosta de ser tratado no lugar? A gente gosta de chegar e ter um super atendimento. Então, é a mesma coisa que acontece com a pessoa que chega na drogaria. Mesmo que seja drogaria, o estabelecimento de saúde, mas ela gosta disso, a pessoa gosta desse tipo de coisa. Então, isso é extremamente importante, tá? Coloque isso aí, né, na cabeça de vocês, olhem tudo que vocês podem fazer, né? Pensem, imaginem aí um consultório, onde que você pode montar um consultório aqui na farmácia, onde pode ser um consultório, o que você pode fazer, o que você pode indicar para o dono da farmácia para fazer o consultório, onde você pode colocar na parte de perfumaria, né, na parte de autosserviço, né? O que você pode ali dar uma agregada, colocar uma coisa perto da outra para você lembrar, né? Colocar protetor solar perto de bronzeador, perto de vitaminas, coloca isso tudo num lugar, por exemplo. Né? Dependente da farmácia, depende da farmácia que você trabalha, às vezes a farmácia também já tem um plano de marketing, plano de layout, mas isso é extremamente importante, você saber onde é que está, para você levar a pessoa diretamente lá, sabe? O cliente está com dúvida de alguma coisa, você leva ele diretamente no local que você precisa para vender esse dermocosmético, para vender essa perfumaria que você precisa agregar na sua venda. Então, quando você aprende esse tipo de coisa, aprende onde é que estão as coisas, você é mais fácil de você achar isso. É mais fácil de você indicar também. Por quê? Porque você sabe que tem, você sabe que precisa daquilo, né? Como é que você vai indicar um protetor solar com polivitamínico se você não sabe onde é que fica, se você não sabe se tem, você não sabe se tem um polivitamínico que é de provitaminas A, né? Ou seja, de beta-carotenos, de carotenoides. Como é que você vai fazer uma venda casada se você não sabe onde é que tem? Então, por isso que o sair do balcão não é somente para as pessoas te conhecerem, terem autoridade, você ter autonomia sobre elas, é para você saber aonde estão as coisas, tá? É para saber onde é que é. Nisso você vai conseguir colocar várias outras coisas, né? Você pode andar na farmácia, você pode pensar onde você pode, né, colocar o consultório, onde você pode colocar uma tenda para fazer atendimento de diabéticos num dia tal, fazer uma campanha. Essa campanha você vai divulgar nas redes sociais, divulgando pelo WhatsApp, um monte de coisa, né, que a gente vai aprender devagarzinho na questão de marketing. Semana que vem eu vou ensinar você também direitinho sobre isso. Então, essa parte de andar na farmácia
é extremamente importante. Se você é dona de farmácia, se já é dono de farmácia, né, tem a sua drogaria, dá uma olhada nisso, né? Entra na sua drogaria como se você fosse um cliente. O que esse cliente vê de início? Ele vê uma caixa imensa ali de dipirona, ele vê uma caixa imensa de paracetamol, ele bate o olho naquilo e pensa assim, só querem vender, sabe? Tem coisa que não agrega, tem coisa que não é boa. Essas caixas, por exemplo, eu acho muito erradas, principalmente na frente da drogaria. Tem gente que enche a frente da drogaria com coisa. Quando você chega naquele lugar, você pensa assim, a pessoa só quer me vender, a pessoa só quer me entupir de coisa. Então, quando a pessoa já chega lá no balcão para ser atendido, ela já tem esse pensamento, a pessoa vai querer me vender uma coisa, vai querer me empurrar uma coisa, já vou negar de uma vez. Entende? Tem coisa que tudo é casado, tá? Tudo é junto mesmo, é uma junção ali das coisas. Então, dá essa voltinha, pensa que você pode fazer de serviço farmacêutico, pensa que você pode colocar no consultório, como você pode implantar esse consultório, como é que você pode sugerir esse consultório, né? Forma uma salinha em algum lugar, cabe essa salinha, a gente pode fazer essa salinha aqui, né? Dá essa ideia para as pessoas, para o gerente, para o dono, para ele conseguir, né, mentalizar isso. Imagina mentalizar um consultório dentro da drogaria, né, uma melhoria na drogaria. Isso é uma ideia sua, então tem que vir mesmo, né? E questão da perfumaria também. Então tem um Fábio, né, que é o Fábio Centeno, eu gosto muito dele. Eu acompanho muito ele aqui no YouTube, ele ajuda muito em questão de perfumaria, questão de autosserviço, né? Ele fala que o preço do medicamento atrai e o da perfumaria fideliza. Então, assim, lógico que você não vai vender um medicamento super barato, mas o preço do medicamento que faz o cliente entrar na sua drogaria, tá? E é justamente a parte do autosserviço, né, a parte de fora do balcão, é que fideliza o cliente, tá? Então, você vai juntar essas duas coisas, o preço do seu medicamento e o autosserviço fora, né, que é uma coisa fora do balcão, aquilo ali, aquele convívio fora do balcão, a pessoa tirar essa mentalidade que você só quer vender, a pessoa vai ficar com a mentalidade que você só quer ajudar, tá? Então, essa é a nossa atividade dessa semana. Tem alguém que tem alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Querem colocar alguma coisa, né? Querem entender algo que eu falei, que foi muito rápido. Tudo que eu falo é muito rápido, né? Mas vocês têm alguma dúvida que vocês querem fazer? Vou tomar uma água. Ariana, eu tive boas experiências com motoboy também, tá? Muito motoboy que era incentivado, assim, era super motivacionado, queria muito ser atendente, né? Eles adoravam isso. Então, Farmas, então é isso. Então, essa foi a nossa segunda aula. Como eu falei com vocês no início, tá? Eu vou começar a colocar mais material essa semana passada, semanas passadas, né? Que eu fiquei sem WhatsApp, me deu uma travada aqui, me deu um treco. Eu não conseguia fazer nada, porque eu precisava de ajuda e não conseguia. Eu precisava conversar com alguém, não conseguia. A própria plataforma não conseguia falar comigo, que eu estava sem WhatsApp. Foi uma confusão. Então, agora que eu, né, já voltou, já tem uns dias já que eu voltei com o WhatsApp. Então, eu consigo colocar esse material na semana. Lógico que não são todas as aulas, né? Mas eu vou fazendo as aulas devagarzinho, vou passando devagarzinho, tá? E é isso. Não se assustem. Vocês que estão aqui agora, vocês têm acesso por 3 anos. Então, vocês vão ter vocês vão enjoar da minha cara, tá? Vocês vão enjoar de mim. Pode ter certeza. Então tá, Farmas. É isso. Vou interromper aqui, já tem 1 hora, né, que eu tô falando. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode me mandar pelo WhatsApp, tá? Que eu respondo vocês. E é isso. Muito obrigada, um ótimo final de semana para vocês. Que tá me acompanhando aí, né? No sábado, agora à noite. Não esqueça que as nossas aulas serão sexta-feira, às 19 horas, tá? Então,
Então, é imprescindível que vocês estejam comigo para que eu consiga responder as dúvidas de vocês, tá bom? Então, um abraço, Farmas, e até sexta-feira que vem.